Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, noite da segunda-feira, 3 de julho de 2023, pontualmente 20 horas, todos os dias às 20 horas nós estamos aqui no nosso canal no YouTube, no Facebook, nos grupos de WhatsApp, Telegram, enfim, em todas as redes sociais. Muitíssimo obrigado a todos que estiveram durante todo o final de semana compartilhando as divulgações do Diário PCD. Gratidão a todos vocês. Vamos lá, começamos a semana com informações. Na sexta-feira, eu já havia anunciado que hoje eu traria mais uma discriminação, mais um absurdo cometido por peritos do IMESC. Promessa feita, vou buscar cumprir com a promessa de trazer para vocês mais um caso assustador cometido pelos peritos do IMESC em São Paulo. Antes de mais nada, em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares e com deficiência visual, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, bem baixinha, grisalha, óculos de haste fina e lente transparente, sobrancelhas grossas e escuras, cabelo escuro penteado para trás, ao fundo um painel branco. Eu visto uma camisa azul, a camisa do Diário PCD, no meu peito, bem acima do lado direito, a logomarca do Diário PCD, notícias e informações, e do meu lado esquerdo, o símbolo universal da acessibilidade. Antes de trazer as convidadas da noite desta segunda-feira, eu queria compartilhar com vocês números bastante interessantes que nós atingimos no final de semana. Nós chegamos à marca de mais de 2.000 matérias publicadas no nosso site de notícias. Isso mesmo, o projeto que começou em 17 de janeiro do ano passado ultrapassou 2.000 matérias no site que você pode conferir acessando diariopcd.com.br. São matérias publicadas em categorias como artigo e opinião, destaque, eleições, especial 3 de dezembro, inclusão PCD, isenção de IPVA, IPI, ICMS, Mundo PCD, Reatec 2023, saúde e prevenção, enfim, várias categorias publicadas no site. Também trouxemos para vocês os números que nós atingimos no Facebook. Só para vocês terem uma ideia, nós temos 2 páginas no Facebook. O Diário PCD Brasil, com 4.300 seguidores, e o Diário PCD São Paulo, com outros 1.500 seguidores. No TikTok, também estamos no TikTok, com 487 seguidores e quase 6.000 curtidas. No Instagram, nós também ultrapassamos 2.000 publicações e mais de 2.400 seguidores. Também estamos no Twitter e no YouTube, com um número de 12.700 inscritos, chegamos a 991 vídeos na noite desta segunda-feira, batendo quase 1,5 milhão de visualizações. Todos esses números, graças à confiança depositada por todos vocês no Diário PCD, do qual nós agradecemos imensamente. Bom, antes de trazer as nossas convidadas para falar de mais um absurdo da isenção do IPVA em São Paulo, com relação aos peritos do IMESC, o Roland vai trazer para a gente as imagens de um dos nossos parceiros, as imagens das adaptações Abner, e eu já volto com as nossas entrevistadas. Solta para a gente, Roland. Abner, deixa eu te falar uma coisa. Troquei minha CNH. Agora minha CNH é PCD. Estou pensando em tirar uma CNH e será PCD. Posso passar por aqui que você tem como mostrar para mim que seria um carro com as adaptações necessárias para a minha CNH? Claro, a gente está aqui exatamente para prestar essa assistência aí, indicar o melhor produto, a melhor condição, o que fica mais agradável tanto para a condução quanto para o bolso, porque muitas vezes as pessoas mudam, mas não estão ainda em condição de comprar um veículo zero. Porque tem um na garagem, mudou para o PCD e pode automatizar o que ele tem até que ele consiga adquirir o carro novo. Eu tenho o carro lá em casa, não posso adaptar esse. Dependendo da avaliação, a gente indica um melhor equipamento que ele possa automatizar o carro dele até que ele consiga comprar um novo. Mas posso apresentar algumas soluções em carros usados, vamos dizer assim. A gente tem até um carro nosso
que é um carrinho usado já de família de muito tempo, que eu não quis dispensar, e acabei automatizando ele para mostrar para as pessoas que também é um carro usado que pode ser feito a adaptação. E você tem esse test drive para oferecer para as pessoas, um modelo para a pessoa conhecer os diversos tipos de adaptação. Até faço questão que ele venha conhecer antes de adquirir, porque depois ele fala, não era nada disso que eu pensei, não é isso que eu queria, eu não imaginei que fosse assim. Não, vem conhecer primeiro, até por conta de saber o que você vai utilizar depois. Esse pra gente é muito importante. Eu mesmo não conheço. Tem que conhecer primeiro. Por que você vai comprar um negócio para depois ou se deslumbrar ou se decepcionar? Então é melhor que ele tenha conhecer o produto primeiro antes de adquirir, né? Um grande abraço à equipe das adaptações Abner, um grande abraço a todos da Move Solução e Mobilidade, da Lauise em Laudos para Isenções, um abraço a todos os organizadores da 18ª Reatec, um abraço a todos os administradores que participam do movimento PCD. Mas vamos lá, vamos falar sobre o que acontece em São Paulo, exemplos que nós trazemos aqui que traduz aí a condição de mais de 50 mil pessoas. Roland, traz para a sala, por favor, as nossas duas convidadas, a Raquel Schneider e a Carla Moreno. Carla Moreno é uma das nossas grandes parceiras, a Carla trabalha com isenções, trabalha levando informação para as pessoas com deficiência. Quero agradecer a presença da Carla, seja muito bem-vinda. Boa noite, Carla, obrigado por estar conosco. Boa noite, Abrão. Boa noite a todos. Preciso fazer minha descrição também, né? Sou pele branca, cabelo castanho, umas mechas que eu já pedi para o Roland ajudar aí, branca também, porque estou ficando velha, linda, maravilhosa. E no fundo é uma parede branca com vidros. Legal. Eu digo, quando eu falo da Carla, eu falo a Carla Moreno, não, a Carla, a avó da Sol, uma gatíssima. A Sol é uma figuraça, uma avó da Sol. Também conosco a Raquel Schneider. Raquel está no interior de São Paulo. Raquel, boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite de trazer aqui a situação que você viveu diante de uma perícia do IMESC. Muito obrigado por estar conosco, Raquel. Seja bem-vinda. Boa noite. Para mim é um privilégio, né? Vou dar minhas inscrições. Sou uma travesti de pele parda, cabelos pretos, uso óculos, e estou aqui no meu quartinho meu ateliê, que eu sigo fazendo algumas coisas para mim, no meu dia a dia. Tá certo. Bom, a Raquel teve a assessoria da Carla Moreno para o pedido de isenção do IPVA em São Paulo. Conta para a gente, Carla, como é que foi a situação do pedido de isenção da Raquel, desde o pedido de isenção no CIVEI e Cefaz até agendamento de perícia, quais são os laudos que a Raquel tem e quais são as CIDs, né? A classificação internacional de doença que os médicos apontaram da deficiência da Raquel, Carla. Sim, a Raquel apresentou os exames dela e a Raquel, ela só não apresentou os exames como o caso dela, Abrão, é visível, né? Porque é a amputação de membro. Então, ela passou pelo perito do Detran no poupa-tempo para colocar as restrições da CNH dela, foi para a autoescola, fez a prova de percurso, o laudo do perito do Detran consta toda a legislação, todas as CIDs que eu te apresento, e foi aceito pela federal, pela estadual, para o IPI e o ICMS. Feito todo o processo, ela pediu o carro, chegou o carro, fomos fazer a isenção do IPVA. Tudo bem até aí. E a única clínica que tinha na nossa região aqui para ela passar pela perícia do IMESC era Santa Fé do Sul. Ela levou os exames e não só, como eu já disse no começo, ela tem os exames, mas ela é visível, é amputação de membro. Não importa o membro, é amputação de membro. E na perícia
que foi feito, né, dialogando com ela, o médico ele estava mais preocupado em saber um outro caso e em clinicar a Schneider, né, a Raquel. Ele não se preocupou em lá ver o que ocasionou, né, a amputação do membro. Não existiu isso. Ele não pegou papel na mão. Mesmo que ele tivesse pego papel na mão, papel não fala por nós. Quem fala por nós, quem sente, somos nós, seres humanos. E ele foi de uma... simplesmente... não fez nada. Não fez nada. Quais são os CIDs? Como que ele explicou que o laudo dela do IMESC tem lá na conclusão, né, o F1 e o F2, para você ver o lixo. O F2 não tem resposta, Brondib. O F2, que tem que colocar os CIDs dela, ele não colocou, ele não completou. Você vê o descaso já aí. Clica na tela do celular de novo que apagou, Carla. Mostra pra gente de novo, por favor. Aqui, ó. Na conclusão, no F1, ele colocou que não se trata de deficiente. Como que ela não se trata de deficiente? Então, a Receita Federal para o IPI e a estadual para o ICMS tá errado, tá mentindo? Porque se ela não fosse uma deficiente física, ela não teria o direito nem do IPI, nem do ICMS, nem de ter colocado as restrições na CNH dela. Deixa eu insistir aqui para que as pessoas entendam quais são os CID que a Raquel teve no laudo dela, lá do Poupa Tempo, quando ela buscou a isenção de ICMS. Você consegue dizer para a gente, Carla, quais foram os CIDs? S de sapo 98.1, I de igreja 80.3, I de igreja 87.2, I de igreja 73.9, M de Maria 54.2, M de Maria 54.5, R de rato 52.2, Z de Zabumba 89.4 e M de Maria 62.5. Não é um CID. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 CIDs. Isso está no laudo que ela fez para ter a isenção do ICMS. De um dos melhores e maiores peritos do Detran do estado de São Paulo. Tá certo. Raquel, você saiu de Rio Preto, São José do Rio Preto, para ir para Santa Fé do Sul fazer a sua perícia. Como é que foi o atendimento lá, na clínica que você passou pela perícia? Como foi a abordagem dos dois profissionais? Como é que foi para você passar por essa perícia, Raquel? Dos dois, você diz Dr. Botas, o anterior? Não, lá em Santa Fé do Sul, você passou por dois profissionais, não foram? Não, um só. Só o médico? Só o... Não sei se ele é médico, porque ele não teve diálogo algum comigo. Né? Assim, não é recorrente para mim. Desde quando eu amputei, realmente eu não tive nenhum auxílio. Uma pessoa deficiente me negou o auxílio, né? Então, não, para mim, é uma coisa que eu vivo todo dia. Chegando em Santa Fé, ele me atendeu, mas ele estava falando com uma advogada, uma outra advogada, que eu não sei quem seria, parecia que ser a esposa dele, que também trabalha nesse mesmo local. Ele não teve muito diálogo comigo, ele perguntou se eu tinha exames de imagem. Eu disse para ele que o exame de imagem fica no sistema do SUS e que hoje em dia a gente não tem mais chapas, raio-x, etc., né? Que os CIDs estavam ali, eu levei todos os laudos dos CIDs, né, que eu tinha. E ele não falou comigo o tempo todo, ele estava falando com essa pessoa ao celular,
e ele só perguntou qual pé que é, né? Que eu falei que eu tinha uma amputação de hálux esquerdo, que é o pé que vai na embreagem, por isso que eu procurei o carro automático para eu poder me locomover, porque eu não consigo andar muito tempo e nem ficar muito tempo em pé, que eu tive vários desgastes por conta dessa amputação. E ele não perguntou nada, só olhou meu coto e não perguntou se eu tinha outros problemas decorrente a isso, que eu achei assim, foi muito rápido. Ele continuou digitando no computador, sem falar comigo, e mandou embora. Falou, agora você espera um resultado. E você não Acho que não passou durou antes 20 minutos. por um assistente social, por um psicólogo, nenhum outro profissional, Raquel? Em Santa Fé, não. Só ele. Então, o laudo que ele é um laudo em que 2 profissionais precisam avaliar, né? Então já está incompleto por aí, porque a Raquel Não, só passou por um médico. só. A sua amputação, Raquel, só para a gente entender, traduz para a gente o que é a sua amputação. Qual é o membro amputado? É o dedão do pé esquerdo, aonde eu uso para trocar a embreagem, no caso fosse um carro manual, né? De câmbio manual. Então, eu não tinha, se eu pegasse um horário de pico, eu não tinha condição de dirigir, porque eu preciso, né, pisar na embreagem. Aí foi quando eu procurei a Carla, né, sem conhecer. Carla, é um prazer te conhecer agora, visualmente falando, porque a Carla a gente só se falou via telefone. Nunca vi a Carla, a gente nunca se falou. E ela, assim, é uma pessoa com uma sensibilidade extrema que se colocou no meu lugar, né? E se dispôs a fazer todo o meu caminho para conseguir essas isenções. Porém, tanto é que ela disse que, em relação à isenção do IPVA, era impossível eu não ter, mesmo porque é o pé esquerdo que eu uso, né, para embreagem. E foi assim, foi um atendimento que nem eu mesmo entendi, de um profissional não me perguntar nenhuma especificidade do que eu estava passando. A amputação do dedo do pé esquerdo, Raquel, ela foi conveniente do quê? O que é que antes da amputação você teve? Resumidamente, eu vou te dar assim tudo o que aconteceu desde 2018 para cá. Existe o primeiro ambulatório de travestis transexuais do país, foi construído aqui em São José do Rio Preto. E nós que capacitamos, eu trabalhei nesse serviço de saúde e prevenção, capacitamos os profissionais, a equipe multidisciplinar, e eu fui pioneira em várias outras coisas, assim, em relação à pessoa com identidade de gênero diferente do padrão heteronormativo, que isso não viria ao caso por conta da minha amputação, que é a minha necessidade realmente. Só que, como uma pessoa como eu e as minhas iguais somos fora do padrão social e religioso, não é sempre assim. Uma endócrino do serviço que a gente passou um hormônio que não, sem que eu pedisse para mim, no meio da medicação de rotina, tipo um animador, para eu poder trabalhar, alguma coisa assim. Eu não faço hormonioterapia porque eu sei dos malefícios dos hormônios, certo? E ela me gerou uma trombose. Essa trombose não foi diagnosticada por conta do tabagismo associado a esse hormônio, oxandrolona. Não foi diagnosticada durante 2 meses, eu passei essas dores, assim, eu não sei como que eu tô aqui ainda, né? Aí eu fui numa UPA, numa sexta-feira, por conta dessas dores, mas eu trabalhava com eventos, eu precisava concluir a minha agenda, porque para mim, mercado de trabalho é quase impossível, não tem essa inclusão. As pessoas dão como sobrevivência essa opção só a prostituição, e não é o que eu quero para mim. Se o direito é igual, eu quero o direito igual, de trabalhar, estudar, etc. Mas por conta desse preconceito velado, que não aparece, não agride verbalmente, mas existe aquele vou fazer de qualquer jeito, não fui atendida adequadamente na UPA. O médico falou que eu tinha que fazer uma cantoplastia, onde eu estava com unha encravada. Só que eu não tenho nível superior, porém eu sei que não era a
unha encravada. Eu falei, olha, não é essa a minha queixa, eu não tenho unha encravada, mas se você, enquanto profissional, tá me dizendo de tirar minhas dores, pode fazer. Fez. Não poderia ter feito, porque eu não tinha vascularização. As dores de trombose, elas doem nas extremidades, dedo da mão ou pé, onde for a veia entupida. E não tem cicatrização. Neste dia, eu peguei H1N1. No domingo, depois de concluir meu evento, eu fiquei em coma 15 dias no AME, São José do Rio Preto. Perdi 95 do meu pulmão. Consegui sobreviver ao H1N1. 3 dias depois da alta que eu tive do AME, fui para o HB. Não me fizeram a amputação, aí o dedo foi necrosando, né? Queria uma anestesia geral, onde toda hora ficava se adiando. E eu peguei, por ter acesso ao Serviço de Saúde de Rio Preto, pedi ajuda, me fizeram a amputação com 20 minutos numa anestesia local. Ou seja, aí começa o meu calvário. Eu perdi 10 quilos no coma, aí depois dessa amputação, a medicação me fez engordar muito, eu consegui 35 quilos a mais do meu peso comum. Não conseguia perder esse peso, porque eu não conseguia andar, eu perdi o equilíbrio e a sustentabilidade do nosso corpo, que é cada hálux que sustenta o seu corpo. Tive um abscesso perianal por conta de ficar muito tempo deitada. Consegui passar por esse tempo de 2 meses com dreno para cicatrização. Sentei, consegui pedalar para conseguir perder esses pesos. Não consegui o auxílio do INSS por conta disso, que também teve um erro lá. E o perito era um deficiente, aonde também me negou o auxílio, né? Aí eu consegui perder esses 35 quilos andando de bicicleta, mas não consigo mais fazer caminhada, porque decorrente disso, eu tive desgaste em joelho, quadril e pescoço, porque a mobilidade muda completamente. Entendi. Uma sequência de uma trombose que ocasionou a amputação. Por isso, o laudo da Raquel constam 9 CIDs. A Raquel tem uma deficiência visível. Só não é visível se ela tiver com um calçado que não demonstra amputação. Mas ela, andando, já se percebe a questão da deficiência que a Raquel tem. Tudo bem que o perito do IMESC, imagine que os 9 CIDs que a Raquel tenha, decretado por um perito do Detran, não seja suficiente. Ele classificou a Raquel como pessoa não deficiente. E o que é que ele descreveu, Carla, no laudo pelo perito de Santa Fé do Sul do IMESC, qual foi o apontamento que ele fez de destaque na perícia que ele fez na Raquel? O que é que mais houve de destaque para ele nesse laudo, Carla? Paciente refere ser travesti, possui amputação de hálux esquerdo, só. É visível, né? O que é que interessa para um perito a opção sexual da pessoa? O que é que isso interfere num pedido de isenção de imposto, porque a pessoa tem a locomoção impedida? Qual é o CID que ele escolheu dentre os 9 para colocar no relatório da Raquel? Como não tem o CID, ele não colocou nenhum. O Raquel, você deve ter passado por muitos momentos de discriminação. Imagino tantos. Mas você fazer uma perícia e sair de uma perícia onde o perito consegue destacar que você refere-se ser travesti, você acha que isso é interessante num processo de pedido de isenção, Raquel? De maneira alguma. Mesmo porque
como eu te disse, não para mim é recorrente, né? Eu não tô ali para fazer sexo com ninguém. Não tô ali para mostrar meu corpo. Eu evito hoje fila preferencial por conta desse preconceito velado que não se mostra, mas se vê agora decorrente às palavras que ele teve, né? Ele não me agrediu com palavras, ele não me agrediu fisicamente, mas o preconceito velado é aquele que não agride, mas mostra que existe. E ele não me dá isenção, já se mostra, ver que ele é uma pessoa transfóbica, ou travestifóbica, ou homofóbica, que seja, para não me dar como apta a ter a isenção, que eu não... É muito louco, eu já passei por isso com um ortopedista, falou que eu não sou deficiente. Eu falei, nossa, que bom, então vai nascer um dedo em mim. Então, pessoas que estão na área, tiveram o privilégio de estudar, de ter um mestrado, um doutorado, me negar a saúde. Isso que não dá para entender. Então, como a minha população é tida como marginal e agressiva, eu me calo e deixo. Assim, isso acontecer é mais uma vulnerabilidade que a gente existe. Não existe mercado de trabalho, não existe educação, mas, assim, a gente busca informação. E, assim, eu graças a Deus, eu sou uma pessoa privilegiada de vocês se porem no meu lugar e sentir o preconceito que eu sinto todo dia, né? Carla, será que o pedido dela pode ser indeferido? Porque o dela está classificado como grau leve. Não. O dela está como... Aí é onde está a minha opinião. Ela, no F1, ele coloca como não se trata de pessoa com deficiência, tá? Então, o que acontece aqui? Se ele tivesse colocado no F1, se trata de pessoa com deficiência, tá? Aí, colocados os 9 CID, ou que seja o CID, qualquer um lá que fosse, né? E colocado grau leve, eu teria engolido. Mas não foi o caso. Ele colocou ela como não deficiente. Então, diante do não deficiente, ele também se deu o direito de não colocar os CIDs. Certo? Só que ele deixou bem claro. E outra situação também, Abrão, não é o caso dela, tá? Que fica bem claro para todo mundo. Eu sou profissional de isenção, eu escuto, analiso, muitas vezes ligo para você para a gente discutir a situação. Hoje mesmo eu te falei uma situação, né? Coloquei para você. Muitas vezes eu escuto, analiso, para depois eu tomar o norte da situação. E o caso dela é um dos casos desta clínica, desse médico. Já que eles colocaram lá a situação, levanta e vá fazer. Agora, o caso dela foi explosivo demais. É muita ingratidão, é muita falta de respeito. Antes dela ser travesti, eu ser prostituta, eu sou ser humano, minhas contas tá tudo paga, não tem quem possa falar nada. Eu fico imaginando, então, a pessoa com 80 anos, por exemplo, para um perito como esse, não precisa ter isenção, porque não pode dirigir, porque tem 80 anos. A pessoa que torce para o Corinthians também não pode dirigir porque é corintiano. Ou torce para o Palmeiras, não pode dirigir porque é palmeirense. Agora, você classificar uma pessoa lá como se diz travesti, tem amputação, mas não é pessoa com deficiência. Sim. É que tem hora que as pessoas acham assim, mas o Abrão desconfia de mim. O Abrão não acredita em mim. Sabe por quê? Eu preciso de documento como esse, porque quando eu levo isso para uma autoridade, Raquel, a autoridade fala assim, o senhor deve ter cheirado cola, o senhor deve estar bebendo demais, o senhor está dizendo coisas que não são verdades. Quando eu levar isso, por exemplo, para uma autoridade, que uma pessoa amputada não é pessoa com deficiência, mas ela é travesti, isso foi considerado... E outra coisa, hein? Esse médico está recebendo R$ 211 para fazer um negócio desse.
A Raquel, para fazer a perícia, gastou no mínimo R$ 500 para sair de Rio Preto, ir a Santa Fé, depois voltar. Isso porque ela tem um carro que ela consegue ainda, sabe, fazer esse transporte, senão ia ter que ir de ônibus, porque não tem nem avião também. Se tivesse avião, não ia de avião, porque o custo está alto. E hoje as pessoas procuram minimizar os gastos. Quando eu disse na sexta-feira que o absurdo precisa estar escrito para provar, é por isso que eu estou trazendo para vocês hoje a Raquel e a Carla. A Carla e a Raquel têm esse laudo assinado por um médico com o CRM dele, onde ele achou mais interessante colocar que a Raquel é travesti do que relacionar os 9 CIDs que um perito do Detran relatou numa perícia para dar a isenção do ICMS. E ele acaba que desqualificando os outros profissionais que fizeram um laudo e colocaram um CID. Então, ele acaba tirando essa autonomia desses profissionais que fizeram um CID, colocaram tudo. Ele não pediu nada, ele não viu o documento, ele simplesmente só perguntou qual pé que era. Ele viu o coto e ali não teve mais diálogo. Então, tipo assim, eu achei muito estranho o atendimento. Porém, o laudo iria dizer, e eu, assim, fiquei esperando, até perguntei para a Carla, né, durante o tempo, se tinha saído resultado do laudo. Só que, no poupa-tempo, eu tenho restrição da minha CNH, eu não posso dirigir moto. Eu tenho uma moto elétrica que eu posso dirigir hoje. Agora, precisamos ter a categoria da CNH para moto elétrica e legalizar essas motos elétricas que antigamente não precisava. É uma moto que você senta e só freia e acelera, não usa o pé nem nada. Aí lá a moça falou assim sobre o IPVA, olha, você não vai conseguir. Ele colocou que você não está apta. Eu fiquei sabendo no poupa-tempo. Aí eu falei assim, não era nem a minha intenção ir lá para saber sobre isso, é que ela, não sei por que saiu o assunto, e ela deu uma olhada lá, ela falou assim, se tivesse colocado pelo menos regular, alguma coisa, você conseguiria pelo menos parcial, mas você não vai conseguir. Aí depois eu até passei isso para Carla, tudo. Assim, eu não sou uma pessoa que eu fico fazendo pré-julgamentos, não quero desqualificar profissional nenhum, porém é o que acontece, as pessoas me marginalizam, graças a Deus eu tenho família, eu sou casada, e para ir para Santa Fé eu não fui sozinha, eu não dirigi, então, tipo assim, eu peguei um carro da concessionária, porque o meu carro estava sem placa, eu não podia viajar, aí eu abasteci, e de volta e entreguei. Mas assim, e o risco de um carro que não é meu e não tem seguro, porque test drive não tem seguro. Se acontecesse alguma coisa, seria muito pior. Então, fora o emocional da forma em que ele fez o diagnóstico, que foi só me identificar como travesti, tem mais muitas coisas, entendeu? Carla, você já conversou com a Raquel se vocês vão recorrer disso de alguma forma, se você vai procurar outros órgãos para tentar ver se a Raquel consegue uma nova perícia para que um outro perito possa avaliar o caso da Raquel? Vou. Já falei com ela. Vou preencher, vou fazer a defesa, vou mandar para os órgãos competentes e vamos solicitar que ela, mesmo que ela faça uma nova perícia, que o perito coloque que ela é deficiente de grau leve, beleza. Mas faça a perícia. Agora, o que o médico fez? O IPVA, eu falo para todos os meus contribuintes aqui, meus clientes, o IPVA, ele é um conjunto de informações. Beleza, ele é outra forma do raciocínio do Detran para o IPI e o ICMS. É uma nova legislação, tá? Então, por que os peritos do IMESC, quando você tem o laudo do perito do Detran, eles não pedem teus exames e pedem o perito do Detran. Então, vamos englobar. Então, aí aonde é meu raciocínio.
Se é um outro conjunto de informações, eles não têm que pedir o laudo do Detran. E se ela é deficiente física, senão ele está falando que a Receita Federal e a estadual está mentindo. Não deveriam ter dado a isenção para ela, é Não isso? deveriam ter dado o direito, porque eu tenho deferimentos aqui por causa de CNH vencida há 30 anos, sem renovar há 30 anos. Então, o fiscal, ele faz o serviço dele correto da Receita Federal, certo? E aí veio esse ser humano, né, que caiu do nada na nossa vida e tomar. É que se ele tivesse colocado no xizinho lá, deficiente física e leve, beleza. Mas ele não fez isso. E ele Agora, simplesmente deixou a desejar. o interessante é assim, né? Contribuintes do Estado de São Paulo, Raquel Schneider, eu, Carla e todos que estão nos assistindo. Se a Raquel conseguir uma nova perícia, nós vamos pagar mais R$ 211 para um outro perito, para corrigir o que esse fez. Porque ele não vai devolver o dinheiro, mas ele vai ficar com os R$ 211. A Raquel vai buscar alguns questionamentos diante de algumas autoridades. Legal. Agora, o que é que devolve para a Raquel a surpresa de pegar um laudo onde um perito resolve especificar em detalhe que ela é travesti? Lugar nenhum. São situações distintas que o principal estado da federação, o estado que está gastando mais de 15 milhões com essas perícias, não precisava fazer isso. Sinceridade, é só, assim, pensando de tudo que eu já fiz e contribuí para a minha sobrevivência, né? Sou a primeira travesti a ter a retificação de nome na certidão. Fui a primeira a ter um cerimonial de casamento, não foi um pedido, não me vitimizo, cedido pelo SENAC, porque realmente eles viram que o direito deveria ser igual. Eu não estou com ninguém por conta de sexo, e sim por conta do companheirismo, da conquista, da vida de pessoas a dois. Por todos esses preconceitos, eu nunca processei ninguém. Eu sei que existe a Lei 10.948/01, que é a Lei de Identidade de Gênero, que dá o direito, assim, por conta desses preconceitos, mas eu nunca fiz. Por quê? Eu quero fazer melhor, eu quero que as pessoas não precisam me engolir. Ninguém é obrigado a me aceitar. Eu não preciso da aceitação das pessoas, eu preciso que eu me aceite. Agora, me negar a saúde, aquela pessoa que está ali recebendo para me dar saúde ou me avaliar e não fazer isso, é muito triste de ver que este profissional ainda existe, porque ele teve todo o privilégio do mundo. Ele fez um juramento de trazer a saúde, não negar a saúde. Então, assim, fora isso, sei lá, é incrível você pensar, eu não sou uma pessoa vitimista. Eu procuro me incluir, eu quero andar dentro da lei, tanto é que eu busquei os laudos, eu busquei, não quis passar por lá nenhuma lei. Só que aí, um profissional desse que só me identifica como travesti e mais nada, esquece do ser humano que eu sou, não sei se deveria estar ainda exercendo essa profissão. Pessoal, eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês que acompanhou conosco na noite dessa segunda-feira mais esse caso. Durante toda essa semana eu quero trazer casos que você possa imaginar que o Abrão está inventando. Mas eu quero trazer fatos para que autoridades entendam de que nós não estamos brincando e nós não estamos aqui criando cenas de novelas mexicanas. Nós estamos vivendo uma realidade. Uma realidade onde a Raquel, não sei qual é o final da placa do carro da Raquel, mas dependendo do final, que final é, Raquel, você lembra? É 95. 5, tá. Então, a Raquel tem mais uns 2 meses ainda para tentar ter a condição de pagar o licenciamento. Porque se bobear, vão cobrar. Não é, Carla?
Não, o dela é 2023, é só o ano que vem. Só o ano que vem. Só o ano que vem. Então, 8,5, o licenciamento. Pessoas estão, nesse exato momento, desesperados porque não conseguem pagar o licenciamento do carro. E se não pagar até o dia 31 de julho, o carro fica na garagem, porque se a autoridade policial pegar, pode apreender, multa, 7 pontos na carteira, R$290. Então, esses são fatos, são verdades, onde nós apresentamos documentação para quem achar que nós não temos, e as pessoas aqui falam e mostram aquilo que estão vivendo. Carla Moreno, muitíssimo obrigado pela sua contribuição com o Diário PCD, estar conosco hoje, e teremos mais casos para conversar por aí. Gratidão, sim, Carla. Muito obrigado por sempre confiar no nosso trabalho, viu? Eu que agradeço, Abrão. E eu que agradeço muito, e acho que todo mundo, assim, cada vez mais escutando o seu programa, né? Eles vão ficando esclarecidos e para de depender dos outros, sabe? Fica mais independente para não acontecer. Então, como a gente faz isso? Lendo as matérias lá do canal, né? Da PCD, Diário PCD. Aqui você fala ao vivo, a Sandra, a equipe toda que você... Isso daí mostra para a pessoa com deficiência como ela deve agir para não cair em contradição. Hoje o processo de isenção, o que acontece com você não acontece com o teu vizinho. Gente, presta atenção nisso. Antigamente, o que era um era para todos. Hoje, não mais. Não mais. E obrigada, Abrão. Raquel, eu estou no remoto, mas estou firme aqui. Um prazer te conhecer. E eu vou fazer o teu processo. A gente vai mandar lá para os órgãos e vai dar tudo certo. Tá bom, meu amor? Obrigada, Raquel. Carla, muitíssimo obrigado, Raquel. Gratidão por ter conversado conosco aqui, por ter falado do que aconteceu com você, para a gente tentar reverter isso e que o seu caso sirva como exemplo para outras pessoas também se alertarem. Muito obrigado, viu, Raquel? Eu que agradeço. Obrigada, Carla, por, assim, sempre se pôr no meu lugar e querer realmente que isso vá à frente e que outras pessoas não passem pelo que eu estou passando. Obrigado, Abrão, também, de me dar o privilégio de poder estar aqui e expor essas situações que eu imagino que tanta gente deve ter passado muitas coisas com esse perito que só está ali para ganhar o dele, mais nada. Legal. Muitíssimo obrigado, Raquel Schneider. Obrigado, Carla Moreno. A você que está acompanhando o Diário PCD na noite dessa segunda-feira. Você tem relatos da sua perícia? Você também passou por alguma discriminação durante a sua perícia, não? Quer conversar sobre isso? Aqui na descrição tem o meu celular. Você fala comigo. Se você achar que mais pessoas precisam saber aquilo que você está passando, o Diário PCD está à sua disposição. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Um excelente final de segunda-feira, um excelente mês de julho para todos vocês. E nós voltamos amanhã às 6 horas da manhã com o Shorts, a notícia em 1 minuto, aqui no Diário PCD. Muitíssimo obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu.